Nesse vídeo estarei apresentando os algoritmos desenvolvidos para um projeto de PBIC, que tem como objetivo principal desenvolver um sistema que faça a detecção facial de imagens infravermelhas obtidas por uma câmera térmica FLIR, para que em seguida seja utilizada uma rede neural desenvolvida com Deep Learning que faça a classificação dos dados de acordo com o dataset, ou seja, o banco de dados utilizados para o aprendizado dessa rede neural. Então, por exemplo, podemos utilizar um conjunto de dados, imagens obtidas por uma câmera termográfica FLIR. A partir desse banco de imagens infravermelhas, podemos passar por um algoritmo de detecção facial como o algoritmo que vamos utilizar, que é o de Ra, Cascade ou Viola Jones. A partir da detecção facial, podemos, por exemplo, realizar uma classificação desses dados obtidos entre, por exemplo, pessoas que tenham febre ou pessoas que não tenham febre, como mostrado nessas duas imagens. Uma imagem de uma pessoa que tem febre, que podemos ver claramente uma variação na coloração da imagem, principalmente na região perto do olho, onde no canal lacrimal, onde é uma região que você consegue identificar de forma mais precisa a temperatura, e uma outra imagem de uma pessoa que não está com febre. Um outro exemplo de aplicação é a partir de um dataset, um banco de dados de câncer, na qual podemos classificar a partir de um conjunto de características, informações fornecidas para a rede neural, podemos classificar entre um tumor maligno ou um tumor benigno. É importante frisar que a rede neural ela precisa de um conjunto de dados, que é o dataset, para aprender a identificar certos padrões. A partir desse aprendizado, depois ela vai conseguir, a partir de informações diferentes ou dados diferentes do que ela foi utilizado para aprender, ela vai conseguir fazer a classificação de informações diferentes. Eu estarei agora explicando o algoritmo de detecção facial, utilizando o método Ra, Cascade ou Viola Jones, na qual nós estaremos utilizando um conjunto de imagens que tenham face e não tenham face, para a partir desse algoritmo podemos fazer a detecção facial. Um fator importante é que ele não identifica imagens de animais ou outro objeto nesse caso. A partir desses dados obtidos, podemos, por exemplo, fazer alguma classificação dessa imagem. Um outro fator importante é que geralmente as imagens elas são RGB, ou seja, colorida, e nós temos que transformar ela em tons de cinza para facilitar na análise da imagem e na segmentação dela, e também para diminuir recursos computacionais, ou seja, ter um gasto computacional menor. E também porque o algoritmo de Ra Cascade utiliza imagens em tons de cinza. O algoritmo em si ele é bem simples, pois estamos utilizando um módulo, uma biblioteca chamada OpenCV que já implementa esse algoritmo de Ra Cascade do Viola Jones. Primeiro nós carregamos um classificador já treinado para detectar faces humanas, mas nós poderíamos, por exemplo, carregar outros classificadores que façam a identificação de carro, moto, bicicleta ou outros objetos. Aqui eu tenho algumas imagens que eu estarei utilizando para realizar os testes, principalmente as imagens infravermelhas, termográficas obtidas pela câmera FLIR. Um dos desafios desse algoritmo é encontrar os parâmetros que melhor se adaptam a imagens infravermelhas, como por exemplo aqui, a questão do tamanho máximo da face que ele vai detectar, ou questões, por exemplo, de imagens faciais que estão mais próximas ou mais distantes na imagem, ou a questão até mesmo da qualidade da detecção facial. Aqui nós vamos mostrar a quantidade de faces detectadas e estaremos representando com um retângulo da cor verde ao redor da imagem da face que foi detectada. Eu estarei realizando aqui alguns testes agora utilizando uma imagem obtida pela câmera termográfica FLIR. Vou rodar aqui. Por exemplo, nessa imagem infravermelha, vemos que
Ao detectar a face, ele colocou um retângulo, um quadrado aqui, né, ao redor da face detectada. Nesse caso aqui temos uma imagem infravermelha, vemos que, por exemplo, na região próxima ao olho, né, do canal lacrimal, é a região em que você consegue identificar a temperatura com maior precisão, mas o algoritmo em si ele já conseguiu fazer a detecção facial da imagem. Um outro exemplo aqui, agora contendo mais pessoas na imagem, né? Para poder fazer o teste contendo mais pessoas. Vamos rodar. Aqui, por exemplo, contendo mais pessoas na imagem infravermelha, a qualidade, né, de detecção facial já diminui um pouco. Ele já não consegue segmentar todas as faces encontradas. Por exemplo, essa imagem aqui ela já não foi reconhecida. Então, mesmo ajustando os parâmetros, quando tem uma quantidade maior de pessoas na imagem, ele já não consegue fazer a detecção facial com tanta precisão. Só para mostrar também que ele não faz a detecção facial de imagens com animais ou outras coisas. Por exemplo, aqui uma imagem com um cachorro, uma imagem infravermelha, né, com um cachorro, ele já não consegue fazer a detecção facial dessa imagem, pois não é uma face de um ser humano, então ele não detecta. Nós também podemos utilizar o algoritmo para imagens normais, né, ou seja, imagens que não são infravermelhas. Por exemplo, essa imagem aqui que já tem uma grande quantidade de faces, ele já consegue detectar todas as faces nessa imagem. Ou seja, para imagens RGB normal, ele já consegue fazer uma detecção facial com maior precisão. Esse algoritmo também ele pode ser utilizado em vídeos, né? Ou seja, nesse caso aqui eu tenho um algoritmo, basicamente é o mesmo algoritmo, só que aqui eu fiz a conexão da câmera. Em vez dele fazer a detecção facial em imagens, ele faz a detecção em frames, né, do seu vídeo. Mas a ideia do funcionamento é o mesmo. Agora eu estarei explicando o funcionamento do algoritmo da rede neural, que faz uma classificação binária, ou seja, de duas classes. Por exemplo, eu poderia fazer uma classificação de pessoas que têm febre ou pessoas que não têm febre, mas neste caso, como não foi obtido um dataset, ou seja, um banco de dados grande o suficiente e com boa qualidade com essas imagens infravermelhas, para a validação e para o teste da rede neural, foi utilizado um dataset, ou seja, um banco de dados de câncer, né? No qual nós podemos fazer a classificação entre tumor benigno ou tumor maligno, no caso, que tem um mesmo funcionamento e uma mesma ideia para o das imagens infravermelhas, entre tem febre e não tem febre. Para a implementação desse algoritmo foram utilizados vários módulos, né, como o Pandas, NumPy, TensorFlow, Keras e o Scikit-learn. O TensorFlow e o Keras, eles são bibliotecas, né, são módulos voltados para Machine Learning, que basicamente eles foram utilizados para o desenvolvimento das redes neurais. Aqui o Scikit-learn ele foi utilizado principalmente para a validação, né, dos dados obtidos, para ver se realmente os dados obtidos estavam coerentes. E o TensorFlow e o Keras eles são utilizados geralmente em conjuntos. Primeiramente, nós fazemos a leitura dos nossos dados de entrada e saída, utilizando aqui o Pandas, né, a biblioteca do Pandas, no qual essas entradas indicam minhas características de entrada, são os previsores, e as saídas indicam as minhas respostas, pois para eu treinar uma rede neural, eu preciso mostrar para aquela rede neural algo e mostrar a resposta também. Por exemplo, eu teria que mostrar uma imagem de um cachorro e dizer para essa rede neural que aquilo é um cachorro, pois dessa forma, com esse conjunto de dados, com esse dataset, ela conseguiria aprender a identificar certos padrões e depois identificar imagens, informações que estejam fora desses dados de treinamento, ou seja, informações diferentes, dados diferentes.
Nesse caso aqui foi carregado as entradas contendo características, né, obtidas em imagens de câncer e as respostas, né, que indicaria, por exemplo, 1, tumor maligno e 0, tumor benigno. Aqui eu estou desenvolvendo basicamente a rede neural, onde eu faço uma rede neural sequencial. Aqui eu crio uma rede neural sequencial, que é basicamente quando eu tenho os meus neurônios, né? Eu tenho os meus neurônios conectados nos neurônios da próxima camada, de forma sequencial. Em seguida, eu crio a minha primeira camada, né? Ou seja, o meu primeiro neurônio eu estou criando aqui, ou estou criando a primeira camada de entrada, no caso, utilizando, no caso, 8 neurônios. Estou utilizando também uma função de ativação ReLU, onde ela pode ser 0 ou um valor máximo. Eu estou inicializando os pesos com uma função normal. E aqui indica o número de características, o número de entradas que ele vai ter, no caso, o número de características obtidas da imagem de câncer. Essa inicialização dos pesos é importante, pois a rede neural que ela realmente aprende são os pesos. Ou seja, cada linhazinha dessa aqui indica os pesos dessa rede neural. E inicialmente eu posso inicializar esses pesos aleatórios ou como normal, e à medida que eu vou executando o algoritmo e vai sendo realizado o aprendizado dessa rede neural, ela vai atualizando esses pesos, e o objetivo é encontrar esses pesos que tenham um menor erro e que tenham uma maior taxa de aprendizado. Então essas linhazinhas aqui coloridas basicamente são os pesos dessa minha rede neural. Logo em seguida eu tenho aqui, por exemplo, a minha segunda camada, né? Que é a minha camada oculta, que são as camadas internas aqui da minha rede neural. Também tenho a minha última camada, que é a minha camada de saída. Se observar aqui, ela tem apenas um único neurônio na camada de saída. Ele utiliza uma função sigmoide, que é uma função que retorna um valor entre 0 e 1. Ele só tem apenas um único neurônio na camada de saída, pois ele vai fazer a classificação, por exemplo, tem febre ou não tem febre, ou neste exemplo aqui para o teste do algoritmo, tem um tumor benigno ou maligno, por isso que ele tem apenas um único neurônio na camada de saída. Inclusive, esses parâmetros aqui, para se obter os melhores parâmetros, foi necessário utilizar um outro algoritmo Turing, no qual esse algoritmo ele vai fazer vários testes, vai utilizar vários dados de teste para procurar os melhores parâmetros que se obtém melhor eficiência dessa rede neural. O único problema desse algoritmo é que foi necessário, por exemplo, executar ele durante mais de 8 horas, né, para que ele possa fazer o máximo de testes possíveis para encontrar os melhores parâmetros que eu utilizo nessas redes neurais, como o número de neurônios, a função de ativação, a inicialização dos pesos. Essas características, no caso, elas foram otimizadas utilizando esse algoritmo Turing aqui, que teve que ser rodado por muito tempo, mais de 8 horas. Logo em seguida, o otimizador utilizado foi o otimizador Adam, que é um dos mais utilizados. Inclusive, esse otimizador ele foi indicado por esse algoritmo Turing. Também foi utilizada uma função de perda, que basicamente faz o cálculo do erro obtido. Foi também utilizado a Metrics, que é a Binary Accuracy, que verifica a porcentagem de acerto da sua rede neural. E aqui você vai basicamente realizar o treinamento em si, no qual você vai calcular o erro a cada 10 arquivos, né, do seu dataset. E o número de épocas é muito importante, pois basicamente é o seu tempo de treinamento, ou seja, o número de vezes que você vai estar realizando esse treinamento e atualizando os seus pesos. Seria basicamente o número de interações. Então, se eu utilizar um tempo pequeno, ele não vai estar aprendendo o suficiente a
detectar muitos padrões e características. Então, durante a realização do treinamento, ele vai executar aqui as 100 épocas, né? E à medida que ele vai executando, eu tenho o meu erro, que inicialmente ele é grande, e à medida que ele vai executando o erro, ele vai diminuindo, e a taxa de aprendizagem do meu algoritmo ela vai aumentando à medida que ele vai sendo executado. Por exemplo, aqui no caso, a taxa de aprendizagem foi de 88%. Só que eu não posso confiar nessa porcentagem obtida nos dados de treinamento, pois os dados de treinamento são dados que foram utilizados para o treinamento da rede neural e ela acaba se acostumando, ou seja, decorando esses dados. Eu tenho que fazer a validação do meu algoritmo usando dados de teste. Uma outra forma de fazer validação é utilizando a validação cruzada, na qual eu posso, por exemplo, dividir o meu dataset, né, o meu banco de dados em, por exemplo, 10 pedaços. Eu posso utilizar um pedaço para teste e o restante é utilizado para treinamento. Esse dado de teste, depois eu posso pegar um pedaço do dado de treinamento e utilizar ele para teste, e o dado de teste que foi utilizado antes, ele vai ser dado de treinamento. O objetivo de fazer essa alternância entre teste e treinamento, é exatamente porque muitas vezes um arquivo, um dado, uma informação presente em um arquivo de teste seria uma informação que é importante para o aprendizado daquela rede neural. Então, se eu apenas dividisse uma única vez entre teste e treinamento, um dado presente naquele arquivo de teste não seria utilizado para o treinamento daquela rede neural. Então, ela deixaria de aprender uma característica ou a identificar um padrão que seria importante para ela. Por isso que a validação cruzada é importante para realizar o treinamento da minha rede neural. Depois de realizado o treinamento, eu tenho que fazer os testes em si. Nesse caso aqui, eu dividi, né, o meu dataset, meu banco de dados, entre treinamento e teste. Eu separei 25% dos meus dados para teste e os demais 75% foram utilizados para treinar o algoritmo. Nesse caso aqui, de um total de 569 registros dados, né, do meu dataset. E fazendo essa validação com meus arquivos de teste, eu posso, por exemplo, indicar aqui true como um tumor maligno e false como um tumor benigno. E aí eu posso comparar esses dados aqui utilizados para teste com os dados lá do meu dataset de saída, que são os dados corretos, né, que são informações que já foram obtidas por especialistas, médicos. Outra forma de fazer uma avaliação e medir essa eficiência dessa minha rede neural, utilizando a biblioteca Keras, por exemplo, utilizando a biblioteca Keras, eu obtive aqui uma eficiência de 95% do aprendizado da minha rede neural, utilizando os dados de teste, e um erro aqui menor. Utilizando também a biblioteca de Scikit-learn, perceba que eu obtive uma eficiência basicamente igual com o teste feito com a biblioteca de Keras, né, que foi de 95%. Também foi utilizada uma matriz de confusão, na qual ela retorna quanto a minha rede neural acertou e quanto a rede neural errou, a partir desses dados de teste. Por exemplo, se eu tenho que 0 é tumor benigno e 1 é tumor maligno, por exemplo, 0 aqui significa o quê? Por exemplo, que ele acertou 49 da quantidade de dados fornecido para teste, lembrando que foram 25% de dados para teste nesse exemplo, então ele acertou 49 e errou 4 de pessoas que tinham tumor benigno. Já para tumor maligno, por exemplo, ele acertou 87 pessoas, tinha um tumor maligno, mas ele errou 3. Então aqui ele indica, né, basicamente quanto ele acertou e quanto ele errou. Também podemos usar
a biblioteca Matplotlib para fazer um gráfico, né, e verificar, por exemplo, a taxa de treinamento, né, o quanto essa rede neural aprendeu durante o treinamento e também o erro, né? Podemos ver que à medida que a eficiência do treinamento foi aumentando, né, a porcentagem do aprendizado foi aumentando, o erro foi diminuindo.